Pega a tua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 6. Aleluia. Todos acharam, amém? Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 6. A palavra do Senhor está escrita assim: e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém? Repetir a parte B para vocês. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É aquele que quer, aquele que tem sede, tá? Amado, eu estava meditando e o Senhor, Ele me deu um tema que eu quero falar com a igreja, e o tema é esse: seja fonte e não dreno. Às vezes, amado, nós tomamos uma posição de entender e ouvir o que é uma fonte. Então, fonte no dicionário bíblico fala que simboliza a vida física, a vida espiritual, como também restauração. Então, estamos falando do evangelho da salvação. Então, o que a gente entende que essa fonte, ela não pode ser drenada. Tem pessoas, amado, que de vez está levando vidas para as outras pessoas estarem fazendo o que é o ID do Senhor, estão drenando de outras pessoas aquilo que é vital para ela, porque não entende o chamado que Deus fez na vida de cada um. Então, quando a gente fala de fonte, é aquela pessoa que está jorrando, é aquela que está liberando uma palavra, está liberando uma unção, está liberando algo bom para a vida de um terceiro. Muitas vezes está aconselhando. Mas quando, amado, a gente encontra pessoas que são drenos, aí você vai entender que essa pessoa só está sugando da vida da outra pessoa. Muitas vezes você vai encontrar pessoas oportunistas que vão olhar para você e vão encontrar em você simplesmente um degrau para poder subir na vida dela. Muitas vezes vai olhar para a pessoa e vai dizer assim: não, eu vi você, estou aqui e você parece ser a ponte que vai me ajudar a atravessar, que vai me colocar lá no outro lado. Então são pessoas que vão drenar da gente aquilo que deveria não se apresentar como dreno, mas se apresentar como fonte. Então era para cada um de nós, amado, encontrar em nosso ombro, sabe, um descanso. Era para cada um, amado, direcionar, nortear a vida das pessoas. Mas o dreno, ela seca. Isso é triste, porque quando a gente coloca um dreno em um lugar que está alagado, qual é o intuito do dreno? Tirar toda a água que tem lá para deixar aquela terra seca. Ela não está levando a água para outro lugar para abençoar. Não, simplesmente ela só está secando aquele lugar. Está tirando, amado, muitas vezes, a essência daquela pessoa. Muitos de nós, amados, nos apresentamos como dreno e não como fonte. Jesus Cristo, quando ele encontra com a mulher samaritana, ela foi lá como um dreno, ela estava secando o poço. Jesus disse: se você beber dessa água, você vai tornar a sentir sede.
E você vai precisar voltar novamente aqui para tirar mais. Agora, se tu beber da água que eu te der, em vós vai jorrar uma água, e águas vivas. Está entendendo? Então eu não posso, amado, me apresentar somente como um dreno. Está puxando água, onde a gente não tem, amado, a capacidade de crescer, a capacidade de ver. Escuta, Jesus não chamou somente o apóstolo Alexandre para pregar o evangelho e ganhar alma. Ele não chamou somente a bispa, chamou cada um de nós. Isto é uma obrigação minha e sua, para poder ganhar almas, para poder, amado, pregoar o evangelho, para falar do reino do Senhor. Quando nós entramos nesses dois parâmetros, você vai entender: salvação e reino são separados. Muitas pessoas se preocupam mais com a salvação e o reino deixa de lado. Ah, mas eu quero a minha salvação. Escuta, hoje o evangelho, ele está tão distorcido, que quando a gente vai falar hoje da salvação, a pessoa fica: ah, é o quê? Porque para mim não ir para o inferno, né? Não, não é isso. A salvação é permanência. É de você continuar com o teu Deus. Reino é você governar. É diferente. As pessoas ficam atrapalhadas. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. O inimigo hoje, em outra hora, ele usava o pecado para derrubar o crente. E ele viu que hoje não precisa mais oferecer pecado para as pessoas. Hoje ele oferece a bênção. Ele oferece a bênção para a pessoa, e sabe o que acaba acontecendo? Afasta as pessoas da presença do Senhor por causa da bênção. Então hoje as pessoas estão se afastando da presença do Senhor pela bênção que um dia pediu a ele. E o inimigo diz: então eu darei a bênção, e assim ela vai se acomodar. Ela não vai querer mais buscar como buscava em outra hora. Ela não vai mais precisar estar dizendo: ah, quando der tempo eu vou, se der eu vou continuar a minha vida do jeito que eu quero. Ei, entenda, o apóstolo Paulo, ele falou e foi bem claro: eu não vivo mais para mim, é Cristo que vive em mim. Eu não tenho mais direito sobre mim mesmo. Então a minha vida é entregue a Deus. E sabe o que nós entendemos? Que às vezes você está dizendo: não, Senhor, eu estou me apresentando como uma fonte, mas você está enganado, você está como um dreno, você só quer as bênçãos do Senhor. É isso que você está fazendo, é puxando só bênção. E se um dia a fonte secar? Ele diz assim: eis que estou às portas e bato. Aquele que não entrar e cear comigo, esse não é digno de mim. Já imaginou, amado, a gente está buscando somente águas, e dizer: não, Senhor, eu quero só beber porque eu estou com sede, eu quero beber, eu quero me saciar, mas eu não quero ser fonte para ninguém. Então hoje, amado, o inimigo sabe como agora operar. Ele não precisa mais apresentar pecado para a crente. Se você conversar com a maioria dos crentes, você vai ouvir ele dizendo: eu estou cansado. É porque a minha vida secular está tomando o meu tempo. E eu não consigo ter compromisso com a obra do Senhor. Eu não consigo me envolver com a obra de Deus. Por quê? Porque para mim, a minha vida secular tem tomado todo o meu tempo, e eu tenho colocado e investido o meu tempo na minha vida secular. E quando o Senhor disser assim: ei, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim de todas as coisas. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou a porta aberta, como também eu sou a porta fechada. Eu sou a vida, como também eu sou a morte.
Eu sou o manancial, como também eu sou a sequidão. Então, quando chegar a minha hora, você vai dizer, abra. Ele vai dizer, está fechado. Me dê água. E ele vai dizer, a fonte secou. Porque eu fechei. Amado, nós precisamos entender qual está sendo o nosso papel como igreja. O que é que você tem feito para proclamar, declarar, anunciar o Evangelho de Cristo? Aonde você vai, o nome do Senhor está sendo glorificado através da tua vida? As pessoas vê Cristo em você. O nome do Senhor está sendo adorado. Porque, amado, muitas vezes nós confundimos e achamos, não, Deus está comigo porque eu estou drenando. E quando eu oro, Deus tem atendido bênçãos. E eu acho que Deus está comigo em todas as coisas. Escuta isso. Nem tudo que está chegando nas tuas mãos quer dizer que seja Deus que está dando. Possa ser o inimigo, porque ele quer te acomodar, ele quer te encher de coisas. Quanto mais ele ocupar o seu tempo, menos tempo você terá para ler a palavra do Senhor, para lembrar de Deus, de orar. Porque quando chega no final do dia, o que é que acontece? Eu estou cansado, Senhor, estou desanimado, eu vou dormir, vou deitar, porque amanhã eu tenho que acordar cedo de novo, então não vai dar. O Senhor me entende, né? E o dia passa, e passa a noite, e passa dia, e a sua vida se tornou um círculo vicioso, onde você não tem dado nada para o Senhor, mas simplesmente, quando alguma coisa aperta, quando algo está dando errado, você vai lá na fonte e diz, Senhor, eu vim drenar, e eu quero água. Você está entendendo? O Senhor não chamou a gente para ser dreno. Ele chamou a gente para ser fonte. Por isso que aquela mulher samaritana, Jesus esclareceu para ela, ei, eu quero que você jorre água. E a primeira atitude dela foi correr para a cidade onde ela morava, lá o povoado, e anunciou Jesus Cristo para todos. E ela trouxe todos daquele povoado para conhecer Jesus. A primeira missionária. O Evangelho, amado, ele... Muitas vezes as pessoas dizem assim, não. O Evangelho de Cristo para nós, no século XXI, é um Evangelho light. É um Evangelho que, se der, eu vou adorar. Se der, eu vou buscar. Se der, eu estarei contigo. Mas o Senhor está dizendo assim, naquele grande dia. Amado, isso é muito forte para nós, que somos conhecedores da palavra do Senhor. Não fique pensando porque você um dia levantou a sua mão e declarou, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que quer dizer que você está salvo. Porque a palavra do Senhor nos diz que quando chegar naquele grande dia, Ele vai dizer assim, mostre as tuas mãos. Mas a salvação não é gratuita? É. Mas por que Ele vai querer que você apresente as suas mãos? Tiago, ele fala que a fé sem as obras, ela é... Se você está apresentando obra morta para o Senhor, será que você está vivo diante de Deus? Quando você vai às cartas do Apocalipse, ele fala para as igrejas, dizendo assim, ei, eu conheço vocês, conheço as suas obras, também sei o seu trabalho. Você que se apresenta frio e outro se apresenta quente, mas as mornas eu vomito. As mornas, ele está dizendo, aquelas pessoas que não decidem e continuam na maré mansa. Não quer madrugada,
não quer uma vida compromissada com Deus, não quer uma vida de envolvimento com o Senhor, não quer, Senhor, para mim tanto faz, que tanto fez, eu estou indo por estar, e Deus está dizendo assim, eu não vim buscar aqui status, eu vim buscar filhos e filhas para morar em meu reino. Você que é pai, você que é mãe, já imaginou? Um filho dentro da tua casa que não quer compromisso nenhum com você? Um filho que não te respeita? Um filho que não está nem aí para o que você diz ou deixa de dizer? Imagine um patrão com um funcionário que não se importa com horário, que não se importa com regras, que não está nem aí se existem metas para você bater, e ele dizer assim, ei, você precisa me entregar metas, e ele dizer, estou pouco me lixando para você, para as suas metas, eu só quero ganhar o meu e ir embora. Quando chegar no final do mês, olha, eu quero o meu no bolso. É dessa maneira, amado, que muitos de nós estamos nos apresentando diante do Senhor como drenos. Só estamos drenando e dizendo, Senhor, me dê bênção, me dê vitória, me dê conquista, realiza sonho, abre porta, Senhor, enquanto tudo estiver dando certo, Deus é comigo, Deus é na minha vida, Deus está na minha casa. Sabe o que vai acontecer? O primeiro vento que soprar, essa pessoa vai desistir de Deus. Primeiro vento que soprar, essa pessoa corre da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ela nunca foi firme na presença do nosso Deus. Ela não vai sustentar a vida dela diante do Senhor. Elas são fracas. São pessoas que não têm raízes. E quando a corda aperta, a primeira atitude é, vou desistir. Porque isso aí não é para mim. Ai, Senhor, que prova é essa? Não aguento, não estou suportando, isso é demais para a minha vida. E acaba desistindo, sabe por quê? Porque são pessoas que só vivem no oba-oba. Estou dizendo, ei, a igreja para mim é mais um clube social do que um lugar onde eu vou mostrar o meu compromisso, onde eu vou dizer, Senhor, eis-me aqui, é diante da tua face que eu me apresento, todos os dias da minha vida. E o Senhor fala, me alegrei quando disseram, vamos à casa do meu Pai, aleluia. É dessa maneira, queridos, nós estamos vivendo um evangelho muito fraco. Sabe o que os pregadores de renome estão dizendo nessa época? Que esta geração é a geração mais fraca, a geração mais medíocre que apareceu em toda a história do evangelho. Quando você vai ver a história de Marco Lutero, você vai ver o cara que fez uma revolução, levantou o movimento protestante diante de um catolicismo que estava tirando e matando as pessoas, e ele chegou lá e disse, o meu Deus não é esse Deus que vocês pregam. E ele entrou com uma grande revolução. Quando você vai ver, amado, que o movimento protestante foi o movimento mais marcante que houve na história. Você vai ver pessoas dando a vida pelo Evangelho. Pessoas que morriam, perdiam os seus bens, perdiam os seus entes queridos. E hoje, quando você fala de um Evangelho duro, um Evangelho cru, sabe o que a pessoa fala? Deus é amor. E esquece que Ele é justiça também. Ai, candaraia sobre andecar. Eu quero entender que base é essa que você tem do Evangelho. Um evangelho de amor. A gente olha aqui, o amor venceu. Está aí, o amor venceu. A gente olha, amado, quantas coisas estão acontecendo. É porque, amado, vocês estão acostumados a ver um evangelho em linha reta. Vá buscar em outros países. O Brasil é um país laico, que aceita todo tipo de religião. Vá para o Oriente Médio, onde você não pode nem carregar a Bíblia. E se souber que você tem uma Bíblia na sua casa, você é condenado, ou à prisão perpétua, ou até à morte. Em países comunistas,
E aí, às vezes, a pessoa diz assim: ah, não, mas o meu Deus é um Deus de amor. É um Deus que não se importa com o que eu estou fazendo, mais do que eu estou sendo. Entenda uma coisa: a árvore é conhecida pelos frutos. Ninguém vai atirar pedra em árvore que não dá fruto. Porque a tua árvore é aquilo que você está dando. Quando as pessoas olham e veem em você um fruto que não é dela, vai dizer que isso aí é engano. Nós temos que mudar aqui, igreja. Nós temos que parar de ficar pensando no nosso próprio umbigo e viver um evangelho real. Sabe uma coisa que me preocupa? É chegar naquele dia e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Você acha que você não vai ser julgado, não é? Você será julgado, querido. Se você ler as cartas apocalípticas, você vai ver a revelação de Jesus Cristo. Você vai ver que tem 24 anciões. E diante desses 24 anciões haverá um julgamento. Sabe o que ele vai dizer assim? Vinde a mim, amados do meu Pai, porque eu já preparei lugar para vós. Para poder passar e entrar nesse paraíso, vai ter que passar pelo julgamento. E lá em Apocalipse está dizendo que há o livro da vida e o livro das obras. Vai ser aberto os livros. E vão dizer assim: procura o nome dele e veja o que ele fez por mim e pelo meu evangelho. Jesus Cristo, ele declarou: aquele que não deixar casas, campos, famílias, por amor de mim, do meu evangelho, esse não é digno de mim. Porém, aquele que deixar, eu darei 100 vezes mais nesta vida presente. Sabe o que ele está falando? Ei, querido, ele está dizendo para você: entenda, tudo na nossa vida há uma dosagem. Tudo na nossa vida tem um tempo. Tudo na nossa vida tem propósito. Então eu não posso colocar minha vida em desequilíbrio e ficar amado sempre dizendo para o Senhor: depois é o Senhor, depois é o Senhor, depois é o Senhor. Não, ele está dizendo: ei, se eu não for primeiro na tua vida, as demais coisas não importam mais. Se Deus não é primeiro na tua vida, pode ter certeza que você já está reprovado. Porque ele não vai quebrar o mandamento dele. Buscai ao teu Deus acima de todas as coisas. Você acha que Jesus vai descumprir o mandamento? Se ele mesmo veio para cumprir? Aí quando você chegar lá, vai dizer: não, Deus, é porque eu estava cheio de serviço, cheio de tanta coisa na minha vida. Ah, é os filhos, era os vizinhos, era o trabalho, era a escola, era a faculdade. Ah, era tanta coisa, Deus. E ele vai dizer para você: ô Marta, a tua irmã Maria pegou a melhor parte. E você está aí atribulada, assoberbada. Porque você está se preocupando com as coisas do mundo, onde sua irmã Maria se debruçou aos meus pés e buscou o reino. É isso que a gente tem que entender, amado. Enquanto a gente ficar dando o resto para o Senhor, você não é digno dele. Porque você não quer o resto de Deus. Muitas vezes você está querendo o primeiro de Deus, mas entrega o resto para Ele. Se eu tiver disposição, se eu tiver com força, se tiver alegria, eu vou entregar o resto. O resto é o que você entrega. E escuta isso: quem entregou o resto
para Deus foi Caim. E qual foi o final de Caim? Morte. Tem pessoas que acham que estão vivas na presença do Senhor, mas estão mortas. Morte espiritual. Não, mas eu estou vivo, eu estou querendo fazer, escuta, querer não é fazer. O Senhor, Ele quer que você tenha atitude e mude enquanto há tempo. Buscai enquanto há tempo. Porque depois que a porta fechar, escuta isso. A palavra diz que Satanás será preso, amarrado, e depois, por um pouco de dias, será liberado novamente. Porque o Senhor vem arrebatar a igreja dele, levar. E aqueles que ficaram, eu quero te dizer uma coisa: você já é conhecido no inferno. O inferno já tem o seu nome lá. O que é que o Senhor quer dizer, apóstolo? Porque da mesma forma que o seu nome está escrito no livro da vida, tem um secretário do diabo que todo dia ele vem, lhe acompanha e anota e coloca seu nome no inferno, dizendo: olha, olha o que está fazendo aí. E aí seu nome está lá. Aí você vai dizer: eu não acredito nisso não. Não acredita não? Leia as cartas do Apocalipse. A terra dará os seus mortos, as águas darão os seus mortos, e o inferno dará os seus mortos. Gente, mas eu não estou salvo? Nem todo mundo que nasceu em Israel é israelita. Nem todo mundo que está dentro da igreja é crente verdadeiro. E nem todo mundo que chama Abba, que o Senhor é a minha fonte, está lá como fonte, está lá só como dreno. Então nós precisamos nos alertar. A gente precisa abrir os nossos olhos. Ei, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou trocando algumas horas e abrindo mão de uma eternidade. Eu estou abrindo mão de ficar algumas horas na presença do Senhor para perder a eternidade. Às vezes as pessoas dizem assim: ai, apóstolo, a palavra é dura, sabe o que está acontecendo? Muitas igrejas estão cheias. Apocalipse é bem claro. Ela diz assim: olha, Laodiceia, rica, aglomerada e grande, porém morta do meu espírito. Sabe o que é isso? Ele dizendo que pessoas só estavam indo lá para drenar, só para receber as bênçãos do Senhor. Eu só quero as riquezas, eu só quero o glamour, eu só quero as atenções, mas não tinha nada do Espírito de Deus naquele lugar. Aí as pessoas começam, amado, a dizer assim: ah, mas eu estava na tua casa, eu profetizei, eu curei no teu nome, expulsei demônio, ei Senhor, eu evangelizei. Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. O conhecer não é simplesmente saber o teu nome, é intimidade. Você nunca foi íntimo comigo. Eu nunca tive intimidade com você. Então as pessoas que têm amado, se apresentado na fonte, têm chegado lá, têm bebido dessa fonte, mas não está levando a água viva para as outras pessoas. A palavra diz que o cão ele volta e come do seu próprio vômito. Porque ele nunca foi ovelha.
Então a gente observa que tem muitas pessoas que enquanto Deus abre a porta, oba, oba, obrigado, o Senhor está comigo, o Senhor é na minha vida, o Senhor é na minha casa, o Senhor está me abençoando, o Senhor está comigo, e o Senhor está dizendo assim: ei filho, sabe qual foi a primeira pergunta e a primeira apontação que Satanás fez, apontando Jó para Deus? Jó, ele só é contigo porque a tua mão está abençoando ele. Tire a tua mão e você vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. Imagine se Satanás fizesse isso com um de nós. Pessoas que não têm compromisso com Deus. Pessoas que não têm envolvimento com o Senhor, não têm intimidade com Ele. Se o Satanás dissesse: deixa eu farandar na vida dele, deixa eu dar uma volta com ele no mundo, deixa eu tirar tudo que ele tem. Aí Deus diz assim: não, só não toque na vida dele. Você ia ver quantas pessoas iam ficar na presença do Senhor. No tempo de hoje, a gente conta deles, verdadeiros adoradores. Pessoas que estão mesmo na presença do Senhor, dizendo: estou disposto a pagar o preço, a sofrer, estou disposto a receber pancada de quina. Não importa a situação, eu quero continuar te adorando. Hoje nós temos uma geração fraca. Se você for olhar, amado, tem um bocado de crente todinho, um leitinho aí, que a gente fica olhando que, meu Deus, o que é que esse povo tá pensando do Evangelho? Recentemente agora, dia 31 agora de outubro, vai ser comemorado aqui no nosso país, Dia das Bruxas. Tem uma cidade no Rio Grande do Sul que vai se concentrar não sei quantas mil bruxas que vão sair de outros países e vão consagrar o Brasil a Satanás. Eu acho interessante isso. O reino das trevas, como a palavra diz, ele é prudente. Mas o reino da luz, não o reino do nosso Deus, do nosso reino, é um reino tolo. E quando a gente chama um grupo para orar, não dá. Quando a gente vai fazer um grupo de intercessão, não consigo. Vamos fazer uma tarde de oração. Eu estou cansado porque trabalhei a semana toda. Vamos tirar um tempo para consagrar a nossa vida no domingo de manhã. Não, eu só tenho esse dia para me fazer as minhas coisas. Aí o Senhor disse: eu te dei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã que eu peço para você estar comigo. Você não tem tempo para mim. O Senhor está olhando cada passo nosso. Ele está vendo cada posicionamento, cada palavra. Ele está anotando tudo da nossa vida. E a gente tem amado. E muitas vezes a gente fica assim, olhando, que as pessoas estão deixando, é um faz de conta. Está parecendo que isso nunca vai acontecer. Está parecendo que não, Jesus não vai voltar. Isso aí é uma historinha que a minha vovó contava. E minha vovó contou, já morreu. E cadê? Jesus não voltou. E aí, só que a palavra do Senhor diz assim: ei, sabe quando é que está próximo a vinda do Filho do Homem? Quando você vê pai matando filho, filho matando pai. Quando você vê rumores de guerra no Oriente e no Ocidente. Quando você vê as forças da natureza mudando. Quando você olhar para o homem e perceber que o amor dele esfriou e ele está sendo amante de si próprio, é porque está próximo a volta do Filho do Homem. É nessa hora que você está vendo. É agora que você está vendo.
Hoje você está vendo escancarado, é pai matando filho e filho matando pai. Semana passada teve aí um assassinato horrível. O pai matou os filhos e depois se matou. Agora aqui na nossa cidade, um veterinário tirou a própria vida e incendiou a casa toda, o vazamento dele todo. É isso. E aí você está dizendo, não, Deus não está não, o diabo está fazendo a festa dele. Ele disse, quanto mais eu puder levar, eu vou levar. Mas só que hoje ele é muito astuto. Ele não está mais querendo que você caia no pecado. Prostituição? Vício? Não, isso aí não. Isso aí para quê? Eu vou colocar o que eles me pedem. O que é que eles me pedem? Senhor, me abençoa. Abre a porta. Me dá o carro. Me dá o emprego. Por quê? Porque quando pegar o carro, Senhor, hoje domingo, ir para a igreja, não. Eu vou passear com a minha família. O emprego não, Senhor. Senhor, eu estou trabalhando de manhã o dia todo, chega de noite para ir para a igreja. Senhor, eu estou cansado, fadigado, não dá não, Senhor. Aí o Senhor diz, filho, mas você não me pediu? Você não me pediu? E eu te dei. E por que você não honra meu nome? E é nessa hora que Deus ele vai dizer assim, sabe por quê? O amor de muitos esfriarão e vão se tornar amantes de si próprio. Eu já tenho. O que eu quero eu já tenho, então não preciso estar na igreja. Essas coisas de igreja aí é coisa que o homem inventou, né? Inventou, vai lá em Hebreus. Lá no livro de Hebreus. Não cometei o mesmo erro como os gentios de não congregar. É a palavra, não sou eu. Quando a gente não congrega, a gente está dizendo que estou imitando, copiando o que o mundo faz. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa. O gentio é uma pessoa, o ímpio é outra. São separadas, são classes. Você vai encontrar aquele que é cristão, você vai encontrar aquele que é gentio e você vai encontrar aquele que é ímpio. Ímpio é aquele que declara logo: eu não acredito em Deus. Xinga até Deus. Mas entre o ímpio, o cristão, o pior é o gentio. Porque conhece a palavra, fala do Deus Todo-Poderoso, mas não cumpre o que ele pede. Então nós ouvimos, nós lemos, Deus até dá sonhos para a gente, para nos alertar, para falar com o nosso íntimo, dizendo: ei, ou você muda, ou você vai ficar, ou você muda, ou a fonte vai secar. Mas sabe o que acaba acontecendo? Tem pessoas que não estão nem aí, que a fonte seque. Quanto mais eu tirar da fonte, melhor para mim. Isso aí, amado, é soberba. É a pessoa calculista, fria. Ela só quer sugar, drenar. Deus abre a porta. Deus me dá. Cumpre a promessa. Libera a promessa sobre a minha vida. Você já percebeu o quanto você está longe do Senhor? Porque você acha que só porque Deus abriu a porta e tudo está indo bem, nos conforme, quer dizer que Deus está contigo. Não, meu querido. Isso não quer dizer que seja Deus. Porque o próprio diabo, ele tem poder de tornar pedras em pães. O próprio diabo, ele pode abrir porta para fazer você passar. Deixa eu te dizer o que é uma prova
de estar na presença do Senhor e não abrir mão. Trabalhei 9 anos no Banese, administrativo. Quando o meu coordenador chegou e disse: Alexandre, eu vou precisar mudar o teu horário e você vai ter que sair mais tarde. Eu digo: não dá para mim. Ele disse: por quê? Eu tenho compromisso com a casa do meu Deus. Às 19 horas eu tenho que estar lá. Ele disse: você prefere a casa de Deus do que o seu trabalho? Eu prefiro a casa do Senhor. Eu prefiro a obra de Deus. Porque se amanhã essa porta fechar, Ele tem poder para abrir outra. E se eu abrir mão dele, quem é que vai abrir para mim? Porque o mesmo Deus que me colocou lá é o mesmo Deus que me sustenta. É o mesmo Deus que pode mudar a minha história. Eu continuei sendo fiel. E sabe o que ele fez? Fez uma relação e me colocou para fora. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Você acha que Deus me deixou desamparado, foi? Ele disse: filho, um homem fecha uma porta e eu abro uma maior. Sabe? Ele me tirou de um cargo, aleluia, administrativo, e o Senhor me colocou em um cargo de chefia. E aí? Ele me colocou como cabeça em outro contrato. Aí você acha que Deus, Ele não está olhando para a tua fidelidade, o seu posicionamento diante dEle, o seu compromisso com Ele. Ele honra dessa maneira. E eu digo isso porque eu sou testemunha viva do que Deus pode fazer. Eu honro meu Deus. Eu honro. E é desse jeito que a minha vida está sendo levada. Então você tem que aprender a parar de ser dreno e aprender a ser fonte na presença do Senhor. Porque você não está aqui para se servir, você está aqui para servir os outros. Foi dessa maneira que o Senhor nos chamou. Então nós temos que servir. Porque, amado, o servir, ela tem 2 direções. O servir é você olhar para a pessoa e dizer: você não serve para nada, né? E a outra é você se apresentar como um garçom, um mordomo diante do Senhor. Tem aqueles que servem e com agrado e com alegria. E tem outros que não servem para nada. Só dá trabalho na casa do Senhor. Eu cansei, amado, de ficar sentado em uma cadeira. Eu ouvi as histórias dos meus irmãos em Atos dos Apóstolos que davam a vida. Hoje, se a gente procurar um crente que diz assim, perguntar se você tem coragem de dar sua vida pela vida do seu irmão, se entregar por ele, ralar, lutar pelo bem-estar dele, são poucos que você vai encontrar. Porque a gente só vai encontrar mais julgamento, apontamento, do que um verdadeiro evangelho. Então está na hora da igreja ser igreja. Não vamos deixar ou vocês estão esperando uma próxima geração. Não, o Senhor vai levantar uma outra geração aí, porque essa geração aqui não deu certo, não. Você pode mudar, meu querido, a sua história hoje. E dizer para Deus: Senhor, eu decidi mudar. O que eu sei, o que eu devo fazer, eu não vou esperar ninguém dizer para mim o que eu tenho que fazer. O que eu sei, eu vou e faço. E não vou esperar ninguém dizer para mim. Porque eu sou conhecedor da palavra dele. Então é dessa forma, igreja. Enquanto você estiver se apresentando simplesmente como um dreno na presença do Senhor, Ele vai dizer: filho, eu não te conheço. Eu não te conheço.
Isso é chato. É decepcionante. Será frustrante. Porque muitas vezes nós estamos achando que, Senhor, é porque eu tenho 500 anos dentro da igreja. E eu fiquei esse tempo todo dentro da igreja, mas nunca se posicionou. Nunca tomou posição. Sempre ficou em cima do muro. Eu aprendi que eu tenho que lutar contra os meus piores medos. Como também eu tenho que lutar contra o monstro que existe dentro de mim. Porque quanto mais eu lutar e matar esse monstro que existe dentro de mim, que chama a vontade da minha carne, eu consigo vencer e me aproximar mais do meu Deus. Eu paro de pensar em mim mesmo e começo a pensar no meu Deus. Porque eu digo uma coisa para você, amado. Um dos homens mais ricos do nosso país, Silvio Santos, dono de uma TV aberta, conhecido nacional e internacionalmente. Ele morreu. Levantou impérios. Era dono de bancos, dono de TV, programas e outras coisas mais. Contratos milionários. Estrelas popstars que trabalhavam para ele. Hoje ele descansa. Hoje está morto. Ele levou alguma coisa? Eu quero saber se você vai dizer para Deus: não, Senhor, porque eu estava juntando para levar. E ele vai olhar para você, hipócrita. Você diz ser conhecedor da minha palavra, diz que cumpria com os meus mandamentos, dava até dízimo de coentro, de cominho, da hortelã, mas estava longe de mim. Na verdade, você só queria o seu próprio interesse. Você só se preocupava com a sua própria cadeira. Imagine, amado, você ouvir isso diante de um tribunal. Ele lá não vai estar como cordeiro. Lá ele vai estar como leão. Juiz. Ele não vai olhar para você dizendo: ô coitadinho, não se preocupa não, que eu sou o seu advogado. Não. O advogado é enquanto você está aqui na terra. Mas depois que for para o tribunal dele, lá ele é juiz. E diz que os nossos irmãos que morreram, que deram a vida pelo Evangelho, são esses que vão julgar a gente. Eu dei a minha vida, o que você deu, para você merecer entrar e governar com o meu Deus. Eu abri mão de tudo para adorá-lo e fazer aquilo que chamava a presença dele. E é isso que eu tenho amado. Receio, mas eu tenho cumprido passo a passo. Porque eu abri mão de faculdade, abri mão de emprego, oferta de ser assalariado em ministério grande. E eu digo: eu quero pregar o teu evangelho, Senhor, sem interesse próprio. Eu quero pregar o teu evangelho com amor e não por ganância. Porque o dinheiro pode me comprar hoje e amanhã. Porque a segunda proposta que vim, maior, vou me vender de novo. E sabe quem é que se vende? Prostituta. Prostituta que se vende. Eu não sou uma prostituta. Eu sou um servo do Senhor.
E por isso muitas pessoas vão entender o que está escrito lá em Apocalipse 21. Os prostitutos e as prostitutas ficarão de fora. Amém? Eu aprendi uma coisa: se o mocotó não for grosso, não tem caldo. Então não serve. O mocotó tem que ser grosso para a gente poder tomar o caldo e fortalecer. Porque enquanto você estiver aí torcendo pela sua vida de oba-oba, infelizmente você está tão longe de Cristo. Caminhar no Evangelho é renúncia. Negue-se. Pegue a tua cruz e siga-me. É dessa forma que o Evangelho é apontado. Eu vou dizer uma coisa, amado, que eu perguntei a Deus: Senhor, por que igreja que prega a sua verdade, que prega a mesma palavra, sem virar a página e não pula versículo, ela sofre? Enquanto igreja que prega prosperidade, só versículo emotivo, motivacional, que você é o bambambam, que você já venceu, que você é mais do que vitorioso, que você já alcançou, só técnicas de coach, estão usando as plataformas para enganar o povo de Deus. São igrejas que estão cheias. Por quê? Porque são igrejas, amadas, que elas se alimentam daquilo que é servido na mesa. E já estão acostumados a comer palavrinhas doces, mel. Mas só que a palavra do Senhor diz assim: aí coma o rolo, Jeremias. Ele disse: no começo, quando ela entrou em minha boca, era doce como mel. Mas quando desceu, ela queimava como fel. O Evangelho é desse jeito. Não adianta neguinho chegar e dizer: não, minha vida está um rio de maravilha, está na presença do Senhor. Ei, então você não está vivendo o verdadeiro Evangelho. Você está vivendo um Evangelho de faz de conta, contos de carochinha que as caducas contavam para os seus netinhos. Ei, sabe, o verdadeiro Evangelho é dor, é choro, é renúncia. É você olhar e dizer: Senhor, estava tudo bem, mas agora está um vento contra a minha vida. E eu quero te dizer: se o vento não sopra contra você, isso prova que você não está remando contra a correnteza desse mundo, mas você está neste mundo e fazendo a vontade dele. Não adianta você chegar e dizer que o seu Evangelho é um Evangelho que não machuca, porque o verdadeiro Evangelho é dessa maneira. Ou você aprende a tirar as escamas dos seus olhos, ou você vai ficar aí a vida toda no engano. Por isso que a gente vê, amado, quanto mais a gente se aprofunda nas Escrituras Sagradas, mais longe a gente percebe que de Deus a gente está. Porque é horrível a gente dizer que Cristo está perto da gente, onde Ele diz que Ele é santo, onde Ele diz, amado, que Ele é puro, Ele não é aproveitador, Ele não é usurpador, Ele não engana ninguém. Mas hoje, amado, onde a gente pensava, e às vezes até dizemos, que nós somos seres racionais, seres inteligentes,
que muitas vezes somos mais enganados do que tudo. Estamos vivendo a nossa própria vida e achamos que estamos vivendo uma vida para Cristo. Eu só peço que Deus, amado, abra os olhos de vocês, os ouvidos, e que o seu coração seja sensível ao Espírito dele. Para que vocês orem e digam: Senhor, não deixe eu continuar vivendo esse engano. Porque eu sei que naquele grande dia, você vai querer chamar pai, vai querer chamar mãe, filhos. Você vai procurar as Escrituras e você não vai achar. No milênio que o Satanás vai ser solto, é aí que vai vir a marca da besta, onde o sistema será único. Não haverá outro tipo de religião, mas somente uma religião: adorar a besta e o anticristo. Ou você é marcado, ou você, amado, não come. Não vai ter moradia. Não vai ter sistema público de saúde para você. Onde você vai achar que não, eu vou comprar com o meu cartão de crédito. Ei, tudo controlado pelo governo. Onde você vai querer comprar um grão de alimento e você não vai poder comprar. Por quê? Porque ele vai dominar tudo. E a palavra diz que muitos vão correr para o campo, outros vão subir, e outros vão dizer assim: aonde você estiver, não saia do teu lugar. Porque quando ele entrar, ele vai dominar tudo. E serão 1000 anos dominando. Está quase atingindo o número daquilo que tem que ser como escolhido para poder ser arrebatado. E você vai ver que Apocalipse diz: são 133 mil escolhidos. Esses vão ser levados no arrebatamento. E o restante ficará. Então chega de brincar de oba-oba, de ser crente fingido. Seja um crente verdadeiro. Porque quando Jesus olhou para Pedro e disse: quando você se converter, Pedro, você vai aprender a apacentar o meu povo. Você vai aprender a dar água para o meu povo. Apacentar é cuidar, é dar água, é alimentar. Então é dessa forma. O Evangelho, amado, é para nós. Então não coloque o fardo só nas costas do líder. Você também tem a obrigação de pregoar o Evangelho. Chega de ficar só tomando, só bebendo. Está na hora de você se tornar uma fonte e jorrar na tua família, os seus vizinhos, seus colegas, as pessoas que estão ao seu redor, para você ver o verdadeiro Evangelho. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus é bom e maravilhoso. Tem a criança para ser apresentada. Vem cá, Ingrid, com a sua filhinha. Vamos apresentar aqui uma criança. Cadê a bispa? Chama a bispa aí. A gente está apresentando. O pai já está trabalhando, né? Aleluia. É um floquinho, calma aí. É um floquinho, é? Pega aí o azeite, filha. Eita, gente. Mais uma. Olha. Cheia de lacinho lá. Olha. Eita, gente. Esses olhos bonitos. Puxou de quem? A luz. Uai. Glória a Deus. E daí esse diadema dela aí, essa coisinha? Aleluia.
Igreja, estenda as tuas mãos para cá. Fica do outro lado aqui, Ingrid. Aleluia. Coloca ela para cá, filho. Aí, inverta. Eita, segura. Tá perdendo o jeito. Tem que vir outra já. Aleluia. Pai, quero apresentar, Senhor, essa criança, esse bebezinho, meu Deus, e os pais sentindo o desejo de serem apresentados aqui nesse lugar. E nós, como sacerdotes, meu Deus, queremos apresentar a sacerdotisa, a futura mulher de Deus, Senhor. A criança que vai estar, Senhor, livre, liberta deste sistema, desse mundo. Que ela vai andar debaixo da tua graça, do teu poder. Não deixe, meu Deus, que nada de mal nem de ruim aconteça a ela. Mas que o cetro do Senhor esteja estendido na direção dela. E que ela possa, meu Pai, cada dia da vida dela, aprender o caminho que ela deve andar. E ela seja uma pessoa legal, uma pessoa boa, uma pessoa, meu Pai, respeitosa, uma pessoa, meu Pai, que preserve os valores morais, éticos, que ela possa, Senhor da glória, caminhar de uma maneira especial na tua presença. Eu creio, meu Deus, que desde já a unção, meu Pai, e a apresentação vem da tua parte, em nome de Jesus. Que ela seja abençoada em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: aleluia. Passa a panela na gaveta dela. Aleluia. Pega um paninho aí. Tem um papel toalha para passar aqui a cabecinha dela? A minha igreja. Estenda as tuas mãos, igreja. Pai, o Senhor trouxe o teu povo de uma maneira especial. Agora leva sem salvo, Senhor, cada um para os lares dele. E que o Senhor derrame a sua sorte de bênção. E que eles possam, meu Pai, cada vez mais exaltar o teu nome, glorificando. E cremos, meu Pai, na força do teu evangelho. Senhor, nos cerca. Como a palavra foi liberada, nos ensine cada vez mais a buscar, meu Deus, a tua visão, a estar perto do Senhor cada vez mais. Que essa igreja ande sempre ouvindo e se reclinando, meu Pai, para a voz do teu Espírito. Que os ouvidos deles não estejam agravados. E que nem o coração estejam duro, e nem a cabeça estejam, meu Pai, conforme a vontade dele. Mas que o Senhor reine sobre a vida de cada um que aqui se encontra. E nos leve, meu Deus, sem salvo para os nossos lares. E que a paz do Senhor esteja reinando no meio da igreja. E a igreja do Senhor diz: